que Boku no Hero foi uma das histórias mais populares dos últimos tempos, e isso é inegável. Nesses 10 anos muita coisa aconteceu enquanto o mangá era produzido e finalmente essa semana o mangá chegou ao fim. O problema é que ele foi um pouco decepcionante para quem estava lendo. Bom, nesse vídeo eu vou fazer uma análise de todo o mangá de Boku no Hero, desde o início, meio até o fim dele. Então sim, vai ter spoiler do final do mangá. Então se você ainda está lendo o mangá, não quer saber o final, ou está acompanhando o anime que também está adaptando a reta final do mangá, eu recomendo que você... Nossa, engasguei. Então se você não quer saber da história, quer terminar a leitura ou assistir o anime por conta própria, vá ver outra coisa, porque eu vou falar com detalhes sobre o que está acontecendo e por que o final desse mangá é tão decepcionante. Esse é um novo quadro do canal onde eu vou estar falando sobre o final de algumas obras que eu estou acompanhando no momento. Então se vocês gostaram desse novo quadro, eu digo para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam desse novo quadro, o que vocês acharam também do final de Boku no Hero, compartilhar esse vídeo para alguém que possa gostar aqui do canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque o fechamento vai começar agora. O final de Boku no Hero, de fato, ele foi bastante assim polêmico, um pouco assim frustrante. Eu acho que a palavra seria mais adequada do que polêmico, seria mais frustrante. Eu vou fazer uma pequena timeline mostrando o início do mangá pro meio e depois pro final. Aí vocês vão ver o porquê esse mangá foi tão decepcionante. Se você fizer igual eu e for ler o primeiro capítulo do mangá que foi publicado aqui pela Panini, você vai ver que ele fala que ele é o maior herói de todos. Essa história de como ele se tornou o maior herói de todos. E só por esse começo já deu alguma, digamos assim, uma frustrada na galera, pra não dizer outra coisa. Porque vamos lá, se ele que tá contando a história, logo todo problema que acontecer com ele, meio que perde o impacto. Você sabe que ele não vai morrer. Como que ele vai estar contando a história se ele tá morto? Então isso já frustrou uma galera. Agora, com o passar do tempo, a gente vê ele ganhando os poderes, ele aprendendo a controlar os poderes. A gente sabe que ele não pode cruzar a linha tão grande assim, senão ele se arrebenta, o corpo dele fica todo arrebentado. Só que aí vem um outro problema, né? Do meio do mangá, ele começa a ter outros poderes, ele começa a ter contato com as pessoas que usaram o All for All antes dele, né? E isso que é o problema agora. Lembra que eu falei que ele tinha que sempre ter cuidado, sempre usar a estratégia, ser inteligente para conseguir usar os poderes sem ficar todo arrebentado? Então, isso não tem mais agora. Porque do mangá, no meio do mangá mais pra frente, ele consegue não só dominar 100% o All for All, tanto que ele não tem mais problema de usar um ataque muito forte e acabar se arrebentando, não, agora ele consegue usar 100%, como ele tem os poderes das pessoas que usaram o All for All antes dele. E isso é um pouco assim decepcionante, porque no mangá é dito que se a pessoa tem uma individualidade e ela recebe o All for All, ela não aguenta, o corpo dela entra em colapso. Então eu não achei um sentido tão lógico e ele conseguiu usar a individualidade das pessoas, não uma individualidade, saca? É dito no próprio mangá, se uma pessoa que tem uma individualidade, ela vai e pega o All for All, o corpo dela não aguenta. Agora, como cargas d'água, o Deku com o All for All, ele aguenta não uma, não duas, não três, mas 6 individualidades diferentes. 6 assim é ótimo, né? Beleza, o autor achou que seria muito massa, tipo assim, não, agora ele tem percepção do perigo, ele tem tipo um sensor aranha, ele tem agora chicotes negros, agora ele consegue usar fumaça, ele consegue fazer tal coisa. Eu entendo que o autor pode ter achado, pô mano, de fato ele vai virar o herói mais poderoso do mundo porque ele tem 7 poderes ao todo. Então, é óbvio, em uma escalação de poder, ele seria o herói mais forte do mundo. Só que aí vem o final do mangá. E o final do mangá, ele é decepcionante por basicamente eu consigo pensar aqui 4 motivos. Um deles, na batalha com o Shigaraki, vulgo One for All, o que acontece? O Deku, para derrotar ele tem que perder os poderes basicamente. Toda vez que ele golpeia, ele consegue abrir uma fissura, né, no One for All e ele consegue derrotar ele usando isso. Só que ele tem que abrir mão de todos os poderes dele. Ele consegue derrotar o One for All, só que ele perde os poderes. Beleza, até aí já foi uma coisa que eu fiquei pensando, pô mano, beleza, ele vai ser aquele clássico evento, sabe, Deus Ex Machina, ele tem um pouquinho de poder ainda ali, com o passar do tempo aquela chama que eles falam, né, que é o All for All, vai começar a crescer de novo e ele vai continuar com os poderes. Eu achei que era isso, mas não, ele fica sem poderes mesmo. O segundo motivo que eu acho que foi bastante decepcionante pra galera, como o maior herói de todos os tempos não tem poderes.
Eles poderiam colocar ali mais perto de cargo. Não, ó, em escala de importância, foi beleza. Ó, o Deku ele fez isso, ele salvou a Terra, né? Tanto que ele tava basicamente... Os olhos do mundo estavam olhando para aquela batalha, então o Deku e o One For All, eles eram, digamos assim, as figuras principais ali do foco da galera, tava todo mundo olhando para aquilo, então provavelmente, todo mundo sabe, se o Deku perdesse, se o Midoriya perdesse, ferrou, o mundo tava acabado. Então como que a pessoa que se diz o maior herói, que vai contar a história de como ela se tornou o maior herói da Terra, não tem poderes? Beleza, você pode pegar e falar que ele seria igual ao All Might, por exemplo. Que ele não é só a pessoa, o herói mais forte de todos, que tá ali no topo dos heróis. Ele também é um símbolo de esperança. Sim, mas não é isso que acontece no mangá. O Deku, depois que ele perde os poderes, tem um time skip, né, de 8 anos, e ele vira um professor da UA. E não é dito se ele ganhou alguma condecoração, se ele ganhou algum cargo importante, se ele é reconhecido. Não, ele basicamente é um professor da UA. Isso não seria nenhum problema pra mim, porque como o mangá já mostrou várias vezes, o Deku sempre foi esse cara mais estudioso. Sempre que ele viu uma batalha de heróis, ele ia e anotava no caderninho. Então ele de fato sempre demonstrou ser uma pessoa muito inteligente e estudiosa. Então ele dá aula sabendo de tudo que ele já aprendeu, tudo que ele já passou, tudo que ele aprendeu. De fato eu acho uma coisa interessante, só que essa parada do símbolo que pega muito a galera. O terceiro motivo, no penúltimo capítulo do mangá, deu meio que um fechamento, digamos assim, pelo menos deu a entender isso na hora, né? Que o Deku e a Uraraka, Midoriya, eu tô falando Deku, mas vocês sabem quem é o personagem, é o Midoriya. Que o Midoriya e a Uraraka, eles iam ficar juntos, tanto que tem uma parte no mangá que ele segurando as mãos da Uraraka, ele fala, mano, não importa o quanto você estiver desesperado, quanto você estiver triste, quanto você estiver magoado, quanto você estiver machucado, eu vou estar sempre aqui para segurar suas mãos. Então, de fato, foi meio que uma declaração ali que os dois fizeram um pro outro, porque eles estavam, né, ficaram com traumas por causa de toda a treta do mangá, né, tudo que aconteceu ali deixou um certo trauma na galera, então de fato, né, eles ficaram abalados. Então o jeito de um se apoiar no outro, visto que a Uraraka sempre fez isso, ela sempre olhou pro Deku como uma forma de inspiração. Não, se ele consegue, eu também consigo, vou dar meu melhor para conseguir também. Então eu achei isso bastante legal. Aí você lê esse capítulo, você fala, pô mano, capítulo que vem, próximo capítulo, vai passar alguns anos, acredito eu, eles vão estar casados, com filhos, mas não também, não é isso que acontece. O terceiro motivo é que nenhum dos casais que deixou meio que em aberto que poderia acontecer, não deu certo. Os casais não foram fechados assim. A Momo, por exemplo, que pelo menos a galera shippava muito ela com o Todoroki, não ficou tão fechada assim. E além disso tudo, ainda tem alguns rumores, assim, algumas teorias que os fãs fizeram, que na verdade a Uraraka não ficou com o Deku, com o Midoriya, mas sim com o Bakugo, por conta dessa foto que vocês estão vendo aí, dessa imagem. E essa imagem, alguns fãs começaram a mexer na edição dela, porque os dois estão meio que um do lado do outro, e a gente não consegue ver o braço direito do Bakugo, do braço esquerdo, que seja. Aí qual a treta agora? O pessoal começou a pegar e fazer umas edições para imaginar, teorizar onde estaria essa outra mão do Bakugo, e a resposta mais óbvia que todo mundo encontrou foi essa. O quarto motivo que eu acho que também terminou muito mal o mangá de Boku no Hero é que você não vê a conclusão do personagem, saca? Porque assim, se ele começou com um sonhar, eu quero ser o herói mais forte, mais importante, o maior herói de todos os tempos, isso o protagonista não alcançou. Porque beleza, o protagonista ele pode ter feito coisas incríveis e impressionantes. Só que no final de tudo, isso meio que parece que não valeu de nada. Como eu falei, ele não tem nenhuma condecoração, ele não ganhou um cargo alto ali na UA, né? Não, ele é só um professor como qualquer outro, saca? E eu acho que o que deixou a galera mais revoltada da ideia é que, bom, vamos lá. O protagonista, ele queria ser o herói número 1, né? O All Might. O All Might era o herói mais importante de todos os tempos lá, né? Ele tava na categoria mais alta que tinha, era o All Might que tava lá. O sonho do protagonista era chegar nessa categoria, mas ele não chegou. Só que, cara, o que eu falei, o All Might, ele não era só o herói mais forte, ele não era só o herói mais importante, ele era um símbolo de esperança. Tanto que o pessoal fala, mano, quando o All Might chega nos lugares e sorri, você sabe que vai ficar tudo bem. Era isso que o All Might representava. Ele não era simplesmente uma pessoa forte, um herói forte. Até porque se ele batesse porrada com alguns heróis, talvez ele até perdesse, saca? Dependendo da força do herói. Mas ele era um símbolo, saca? E no momento que o All Might ele morre, o pai do Todoroki, o Endeavor, ele tentou meio que
segurar as pontas, digamos assim, só que ele não conseguiu. O símbolo da esperança meio que não tem um representante agora. Beleza, você pode falar que no final de tudo o Deku ele deu uma espécie de vamos pegar e agora vamos tentar ajudar, vamos tentar ser mais solidários, e beleza, essa ideia é interessante. Isso sim é ser um herói, ajudar a comunidade inteira, não é simplesmente salvar o mundo vez ou outra. Só que, cara, como eu tô falando, o Deku, ele terminou num ponto que parece que, putz, se ele continuasse na escola dele só estudando, ele terminaria da mesma maneira que o mangá terminou. E o problema é que, tipo, você vê o Deku, ele tá assim trabalhando, você vê que ele de fato é feliz trabalhando como professor. Só que a gente vê, por exemplo, a gente sabe que o Todoroki, ele tá subindo sempre nas pesquisas, porque ele é muito carismático, o pessoal gosta dele, ele de fato é muito forte, então ele tá subindo na categoria dos heróis, beleza. O Bakugo, ele tá caindo porque ele é muito ignorante, explosivo com as pessoas. Então, de fato, ninguém vai querer, né, ter uma proximidade com uma pessoa que é explosiva e agitada, estúpida daquele jeito, né? E o que dá a entender no mangá é que o Mirio, que virou o herói número 1. Só que a gente não vê isso, a gente meio que fica a entender isso do que os personagens falam, entende? Então é muito frustrante você ver a história de um personagem que fala que vai ser o maior herói de todos os tempos e na verdade você vê outras pessoas realizando o sonho dele. Isso é muito frustrante para quem assiste, sabe? E eu não vou mentir para vocês, como eu disse, eu achei a ideia do Deku ser um professor agora muito interessante. Só que o problema é esse. A história do Deku se tornando o herói mais importante do mundo, você não vê isso acontecer. É o que eu falei, se ele tivesse estudado, beleza, eu não tenho individualidade, mas eu posso me passar todo o aprendizado que eu tive esses tempos estudando os heróis, assistindo as coisas, sei lá, entrevistando. Se ele fosse um repórter, um maldito repórter, ele estaria no mesmo lugar. É isso que frustrou tanto uma galera, sabe? E eu acho que, beleza, eu até vi algumas pessoas falando que estão fazendo petição pra no mangá, no anime, eles mudarem o final. Só que eu acho isso muito difícil, praticamente impossível disso acontecer, sabe? Eu não sei, cara. Eu não odiei nem gostei do mangá, mas eu esperava mais, sabe? Eu até pensei, pô, mano, quando ele perdeu os poderes, beleza, eles vão dar um jeito de reativar o poder dele. Porque o Mirio perdeu os poderes em um momento do mangá. Ele perdeu os poderes. Conseguiram trazer de volta por causa da Eri, se não me engano, aquela menininha com chifre. Agora mostra, ela já tá uma adolescente, então com certeza ela já tem mais domínio dos poderes dela. Por que não fazer a mesma coisa, trazer os poderes do Deku de volta, saca? Então, sei lá, mano, o mangá foi muito decepcionante. Eu não sei se isso estava planejado desde o início, né, o Deku virar um professor. O pessoal até zopou, mano, eu vi a história de um brother que fez tudo o que ele fez pra terminar como um trabalhador CLT, saca? Não que isso seja errado, sabe? Trabalhar como CLT não tem nenhum problema. O ponto é que é decepcionante. Você imagina, você assistir um filme, por exemplo, dos Vingadores e tal. Aí daqui a pouco você vê, tipo assim, o Homem de Ferro. Ele não terminou o Endgame, o Ultimato morrendo. Não. Ele deixou tudo de lado e ele virou um professor de física quântica. Seria legal? Seria legal. Mas não é o que você imagina pro Homem de Ferro, sabe? Meu, um cara que fez tudo o que o Deku fez ao longo da história. O cara que era a única pessoa que podia parar o Shigaraki e o One for All. Você realmente acha um final bom pra ele trabalhando como um professor na UA? Que tipo, se ele fosse, sei lá, o presidente da UA, alguma coisa assim, um cargo bom mesmo, um cargo não desmerecendo a função de um professor, porque isso daí é inegável como uma coisa fundamental. Mas pra esse personagem, vocês realmente acham que foi um final bom? E é por isso que muitas pessoas estão frustradas, decepcionadas com esse mangá. Mas diz aí o que vocês acharam do final de Boku no Hero. Vocês gostaram do final? Vocês não gostaram? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários também se vocês querem que eu continue falando dos finais de algumas obras que eu tô acompanhando aqui no canal também. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.